Nós temos... estamos bastante avançados no tempo, mas nós temos ainda duas agências que precisam apresentar um pouco, né, com nossas ilustres convidadas, a CAPES e a FINEP. Na FINEP, nós temos informações importantes também, que vão ser trazidas aqui pelo Marcelo Bortolini. E a CAPES está aqui, né, representada pelo Júlio. É uma alegria muito grande, Júlio, te receber aqui como representante da CAPES. Nos últimos fóruns, nós, infelizmente, não tivemos a participação da CAPES, mas a CAPES é uma importante agência nacional e a participação é muito desejada, né? E a parceria que o CONFAP tem com a CAPES é uma parceria muito importante e nós queremos fortalecer. Então, agora eu convido o Júlio para fazer aqui a sua apresentação, se quiser ocupar a mesa ou vir aqui ao púlpito e fazer a tua apresentação. Não sei como é que tu acha melhor, se quiser vir aqui ao púlpito e fazer daqui, ou daí também, tanto faz, como quiser. Perfeito, perfeito. Então tá. Essa é a apresentação da FINEP, é outra. Opa. Bom, boa tarde. Sou eu que os separo de um merecido descanso, então vou ser breve e objetivo. Professor, hoje é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professora Márcia, pelo convite. Muito obrigado, professor Rafael, pelo convite. O convite foi direcionado à nossa presidente, Cláudia Mansani, e ela, infelizmente, não pôde vir, me indicou para estar representando-a. Bom, eu não posso representá-la para tratar de perspectivas e realizações no âmbito da Diretoria de Educação Básica, nem no âmbito da Diretoria de Relações Internacionais, porque eu sou um coordenador geral de programas estratégicos da Diretoria de Programas e Bolsas no país. Diretoria que tem como sua representante a diretora Zena Martins. Então, hoje eu vou tratar das nossas realizações e das perspectivas no âmbito da Diretoria de Programas e Bolsas no país, que também está muito ligada à parceria CAPES com o FAP. Bom, a missão da CAPES, eu gosto muito de observar as considerações que o professor Evaldo tem feito nas apresentações dele, que ele pontua bem, de maneira bem específica, qual é a missão da CAPES, qual é a missão do CNPq. No caso, ele começa pela missão do CNPq. No caso da CAPES, a nossa missão é realizada por meio de programas institucionais e programas estratégicos, e é a missão nossa a formação de recursos humanos de alto nível, formação de recursos humanos, tanto para ciência e tecnologia, para inovação, para os setores organizados da sociedade, para a academia, para a docência, mas é a formação de recursos humanos. Esse é o orçamento da CAPES que nós temos para 2022, 2 bilhões 685 milhões. É o orçamento da DPB, não é o orçamento da CAPES. É uma boa parte do orçamento da CAPES, mas não é todo ele. E até o mês de maio já foram concedidas 94.521 bolsas. As ações nossas, como eu disse, eu vou trazê-las aqui, as ações institucionais, estratégicas e as ações de democratização do acesso à informação científica e tecnológica, basicamente o portal de periódicos da CAPES. Nos programas institucionais, os programas mais conhecidos é a demanda social, o programa de excelência, que é o PROEX, o programa de suporte aos programas de pós-graduação comunitários das instituições de ensino superior comunitárias e o PROSUP, que é o programa de suporte à pós-graduação das instituições de ensino superior particulares. Também, entre os programas institucionais, temos o PROAP, Programa de Apoio, e o PAEP. E nos programas estratégicos, nós temos trabalhado com programas de redução de assimetrias emergenciais, parcerias estratégicas. Entre os programas de redução de assimetrias, os principais que foram lançados nesses últimos 2 anos, no caso aqui, o pós-doutorado estratégico foi um edital publicado nesse ano de 2020, é um edital
que prevê uma concessão de 173 milhões e a concessão de 1.418 bolsas. Aqui também tem recurso de custeio para os projetos. A previsão é de implementação de até 708 projetos. Esse edital ele está em fase de análise de mérito e o início da implementação dos projetos deve acontecer a partir de setembro. Essa programa consolidação dos programas de pós-graduação com notas 3 e 4, isso é uma portaria de concessão, é um programa estratégico, porque aonde o programa institucional da demanda social, por exemplo, ele não alcança, nós tivemos a portaria 34, né, de 2020, essa portaria estabeleceu que programas 3x3 não vão ser mais passíveis de fomento, mas que poderiam passar a ser passíveis de fomento se em programas estratégicos. Então, é por isso que esse programa está na nossa coordenação geral de programas estratégicos, porque vai ser uma concessão feita para esses programas. Porque tem muitos programas que precisam dessa concessão. Às vezes, eles não são observados dentro dos critérios da distribuição de bolsas, mas eles são programas importantes dentro de um contexto regional e precisam ser vistos. E aqui, nesse programa que a gente vê ele, são programas de 348 milhões, e serão concedidas 3.716 bolsas de mestrado e doutorado. Esse é um programa que é uma portaria também de concessão, vem na esteira de uma parceria que nós já temos com a Andifes Norte, a da Amazônia Legal. Nós tivemos um programa lançado em 2020, que acompanhou o nosso PDPG, Parceria Estratégica dos Estados. Nós tivemos, inclusive, o professor Germano, que foi um dos nossos consultores, ad hoc, que participou da comissão que avaliou os projetos. Então, na esteira desse programa PDPG, Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Amazônia Legal, nós vamos ter um programa semelhante ao Pró-Equipamentos para a região da Amazônia Legal. Aqui serão concedidos 2.820.000 em capital. Espera-se 25 projetos. Será uma concessão feita para as instituições públicas da região. Então, já foram mapeadas essas instituições, esperamos 25 projetos dessas instituições. A portaria já voltou do jurídico, vai ser publicada dentro de uma semana ou duas no máximo, e esperamos já realizar a concessão no mês de julho, mais tardar agosto. O programa da Amazônia Legal, esse está em acompanhamento, já foi concedido 38 milhões e 488 bolsas. Tenho que desacelerar aqui, eu estou tentando correr. A gente trabalhou muito esse ano também, viu, professor Evaldo? Muito trabalho. Foi feito um programa, outra ação estratégica que nós atuamos é em programas emergenciais. Nós fizemos um programa de prevenção e combate a surtos, endemias e epidemias. Foi feita uma ação estratégica emergencial imediata nos programas vinculados aos programas de excelência. Nesses programas de excelência, 5, 6 ou 7, foram concedidas 1.189 bolsas de mestrado e doutorado. E nas ações estratégicas, já na nossa coordenação geral, nós lançamos 4 editais, que eu vou passar rapidamente aqui sobre os resultados deles. E um deles, eu acho que até o professor Odir é um dos nossos coordenadores de projeto, né, professor? Eu acho que, inclusive, é nesse, não? O de combate a epidemias, é o edital 9 de 2020. Aqui nós temos apoio na forma de custeio, capital, bolsas de mestrado, de pós-doutorado. Foram aprovados 38 projetos. Nós temos 691 pesquisadores envolvidos nesses 38 projetos e foram concedidas 677 bolsas. 53 milhões é o valor total de investimento nesse projeto, nesse programa. O programa de fármacos e imunologia, esse também apoiou bastante projetos, foram 46 projetos aprovados, 645 pesquisadores envolvidos nesses 46 projetos, concedidas 370 bolsas, um valor total de 27 milhões. Telemedicina e análise de dados médicos, esse edital apoiou 25 projetos, 356 pesquisadores envolvidos, 201 bolsas concedidas, 14 milhões de investimento. E, finalmente, em 2020,
2, esse ano, nós publicamos o edital Impactos da Pandemia, já selecionamos as propostas, o resultado final foi publicado e os projetos já estão sendo implementados, já começaram a ser pagos, tanto o custeio como a implementação de bolsas. Foram aprovados 40 projetos. Nesse edital, nós temos a participação de 676 docentes e pesquisadores, 392 bolsas concedidas, um edital com a concessão de um investimento de 24 milhões e meio. E agora, esse ano também, a gente já lançou o Programa Emergencial de Prevenção e Enfrentamento de Desastres relacionados a emergências climáticas, eventos extremos e acidentes ambientais. Foram publicados 2 editais, um edital de emergências climáticas, já está em fase de análise de mérito dos projetos, nós recebemos 87 projetos nesse edital, muitos projetos aqui da região da Amazônia Legal, e já foi publicado, semana passada, o edital Vulnerabilidades Sociais e Direitos Humanos decorrentes, ou seja, são situações de vulnerabilidade social decorrentes das emergências climáticas, ou dos eventos extremos. Então, esse edital já foi publicado, as inscrições começam amanhã e vai até... Bom, aí corre 45 dias, né, que é o prazo estipulado por lei. Então, esse é um edital que, enfim, dá para tomar conhecimento de todas essas ações pelo site da CAPES também. Esse é o Programa de Emergências Climáticas, ali prevemos 60 bolsas, 12 projetos, o investimento de 4 milhões, e o de vulnerabilidade social e direitos humanos, também 60 bolsas, 12 projetos e um investimento de 4 milhões. Esse programa voltou da jurídica essa semana com uma recomendação e uma autorização para a gente publicar. Ele também deve ser publicado próxima semana, mais tardar. Aqui esse programa ele é voltado para pesquisadores, docentes em situação de vulnerabilidade social decorrente de guerras, de situações de calamidade. Então, aqui nós pretendemos trazer para o acolhimento da Academia Brasileira, da pós-graduação, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, pesquisadores, e apoiar com até 100 bolsas de professor visitante do exterior, são bolsas de R$14 mil, e bolsas de pós-doutorado. A ideia aqui é que o pós-doutor ele acompanhe o pesquisador visitante no Brasil, esse pesquisador que nós vamos acolher que está em situação de refugiado. O investimento para esse edital é de 21 milhões 260 mil. Esse edital também deve ser publicado já semana que vem, já voltou do jurídico, está bem adiantado. Bom, temos também aqui eu vou correr, porque nós temos diversas parcerias com praticamente toda a esplanada em Brasília. Com o Ministério da Defesa temos 3 ações vigentes, Procad de Defesa, Prodefesa, Recursos do Mar. Esse daqui ainda não foi. O Recurso do Mar é uma parceria com a Marinha, ainda não foi publicado, mas o acordo de cooperação deve ser assinado até o final do mês, e aí o edital publicado na sua sequência. Com o Ministério da Justiça, nós temos o Procad de Segurança Pública e Ciências Forenses. Aqui nós estamos fazendo estudos voltados para diversos assuntos relacionados às ciências forenses. E nesses editais, praticamente, os recursos são dos parceiros. No edital Segurança Pública e Ciências Policiais, os 6 milhões para o financiamento das 56 bolsas vem exclusivamente do Ministério da Justiça. O Ministério da Defesa também ele aporta bastante recurso, em forma de custeio e bolsas também. Por fim, o INEP nos procurou para a gente fazer um programa de avaliação de estudos para as suas avaliações. Então, aqui vão ser concedidas 131 bolsas e um investimento de 9 milhões, também aqui é do INEP. Por fim, mas não menos importante, nós temos essa nossa importante parceria, como o professor Di falou, muito relevante para a CAPES, e que tem na professora, na nossa presidente, na nossa diretora, 2 entusiastas.
A parceria estratégica nos estados, ela foi um edital de 121 milhões, mas acabou que nós fizemos uma concessão final de 83 milhões 358 mil, e nós estamos bem próximo dessa concessão de 1.775 bolsas. Nós estamos em 1.650, porque nós temos agora as 2 janelas de implementação das bolsas de pós-doutorado. Então, na hora que nós fizermos essa implementação de bolsa pós-doutorado, chegaremos nos 1.775 bolsas. O edital semiárido já foi um edital voltado para a região do semiárido, contou com a participação dos 9 estados do Nordeste mais Minas Gerais. Ali nós temos 30 projetos, foram implementados os projetos, tiveram as bolsas implementadas ao longo desse ano de 2022, finalzinho do ano passado e ao longo desse ano. É um edital de 12 milhões, quase 13 milhões, 236 bolsas concedidas, conta com a contrapartida das fundações de amparo dessas regiões. E, por fim, agora nós estamos em negociação bem avançada com o CONFAP. Esperamos que, tão logo a gente receba as propostas de alteração e sugestões do CONFAP no edital, que a gente publique um edital que vai ser um valor de 126 milhões, prevendo a concessão de 2.007 bolsas. E, dessa vez, a gente espera que a gente consiga fazer uma concessão real, né, professor Di? Porque, com relação ao edital passado, a gente teve uma diferença muito grande entre o previsto no edital e a concessão. Mas aqui a gente pretende participar todos os 27 estados, inclusive naquele estado que não tiver FAP ou que a FAP não achar interessante participar do edital, a gente vai ter uma etapa no edital para que a FAP possa fazer uma manifestação de interesse em participar do edital. Em não havendo interesse, nós fizemos já um contato com o COPROP, que é o colégio, de pró-reitores, de pós-graduação, das instituições federais de ensino superior. Então, eles vão indicar a instituição federal naquele estado que não tiver a participação da FAP, que vai apresentar a proposta no lugar da FAP, para que a gente possa contar realmente com a participação dos 27 estados. Bom, queria só trazer alguns números. Quando nós suspendemos as publicações de novos editais, lá em 2019, porque já havia uma previsão de dar início a um novo programa em parceria com o CONFAP, novos editais não foram lançados. O último edital, inclusive, foi aqui com a FAPEAM, no final de 2019, mas foi exceção e nenhum outro mais foi autorizado. Mas, mesmo com o que já estava autorizado antes de 2019, com as bolsas comprometidas e implementadas no sistema, nós temos um compromisso que vem sendo honrado de 2019, tem previsão de finalizar no início de 2024. Em 2024, realmente é um resíduo que vai até fevereiro, mas o grosso mesmo termina em 2023. Então, há um investimento ainda sendo realizado pela CAPES nesses últimos editais, na ordem de 140 milhões. 9.813 bolsas estão sendo apoiadas aqui, ainda vinculadas aos acordos antigos. Aqui é só para mostrar a robustez da CAPES no fomento da concessão de bolsas. Esses são dados de 2020, a gente gostaria de atualizá-los, mas aí precisamos que vocês nos participem também com essas informações. Nos programas institucionais, a grande realização foi o modelo de concessão de bolsas. Então, em 2019, nós tínhamos 81 mil bolsas concedidas. Em 2022, nós temos 84 mil bolsas concedidas dentro da demanda social. Então, após 3 anos, o que se observa é que houve também um crescimento da concessão de bolsas entre as instituições estaduais, privadas e municipais. Aqui nós temos a concessão das bolsas de pró-reitoria, segundo o status jurídico. Então, nós temos um total de 3.561 bolsas de pró-reitoria sendo implementadas em 2022. E aqui eu estou passando rápido por conta do tempo nosso, mas essa apresentação fica aqui com vocês, os dados ficam com vocês. E aqui é o custeio que é
que é concedido nos programas institucionais por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação e o Programa de Excelência da Pós-Graduação, PROEX, por segmento também, por federal, estadual, privado. Esses 177 milhões já foram empenhados, estão sendo pagos. Então, a grande movimento que está acontecendo agora entre os programas institucionais é um esforço do coordenador-geral Lucas Salviano, que vem trabalhando em contato bem próximo com todas as pró-reitorias das instituições, para que o pagamento, enfim, todos os formulários sejam preenchidos corretamente e os pagamentos sejam efetuados. Com relação ao portal de periódicos, aqui o que se observou, essa foi uma gestão também de muito saneamento na CAPES, assim como se observou na demanda social uma distorção do modelo de distribuição de bolsas, e depois também no Programa Nacional de Pós-Doutorado, e novos programas e novos modelos foram sendo sugeridos, no portal de periódicos se observou algumas distorções. Por exemplo, alguns contratos são feitos por instituição e não por acesso, e a CAPES está pagando contratos em que não tem, de instituições que não têm qualquer acesso. Nós temos situação, por exemplo, que se juntar de periódicos, se juntar todos os acessos de todas as instituições públicas, em um ano, não dá, em um dia, o acesso da USP nesse periódico. Então, quer dizer, tem um estudo que precisa ser feito. Para isso, foi convocado um grupo de trabalho, começou os trabalhos essa semana, teve reunião na CAPES essa semana desse grupo de trabalho. Nesse grupo se reuniu representantes dos 3 colégios, de Ciências da Vida, de Exatas e das Humanidades, também da CGU e da Diretoria de Gestão da CAPES, para que possa se mapear os acessos, o que está se acessando, quem está acessando e todas essas proporções. Mas, até que o resultado dos estudos saiam desse grupo de trabalho, o que não vai se abrir mão para a renovação dos contratos nesse ano de 2022 é que a manutenção das instituições de ensino superior, usuárias beneficiadas em 2020, sejam mantidas, a manutenção dos títulos contratados para conteúdo com mais de 100 acessos ao ano e a manutenção dos valores negociados na primeira ação. Então, isso vai ser mantido para que não haja nenhuma perturbação dentro do sistema e dessa ação que é inovadora, né? É muito importante. Então, por fim, esses são os dados do portal de periódicos. O portal de periódicos fica dentro da diretoria de programas e bolsas no país. Nós temos 430 universidades, institutos de pesquisa. Esses são todos os números, enfim, 41 mil periódicos, 135 bases de dados, 440 mil documentos eletrônicos, livros, enfim, acessos que nós temos ao ano são 381 milhões 459 mil acessos. Bom, era isso que eu tinha. Eu sei que eu acho que eu extrapolei meu tempo bem, mas queria compartilhar essas informações com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Realmente dá para perceber o quanto de trabalho tem aí, né? Tantas chamadas, tantos editais, tantos programas, sendo implementados aí, muito relevantes, muito importantes para o país. Amanhã nós teremos também um momento de discussão da proposta e alguns pontos que a gente vai, então, retornar à CAPES e certamente vamos levar adiante essa nova oportunidade que a CAPES está nos proporcionando. Então, agradecemos muito ao seu empenho, a sua cooperação, sempre com um diálogo muito, muito efetivo, com o GT do CONFAP, que dialoga com a CAPES, e temos certeza que vamos ter novas oportunidades aí, de interação, de cooperação, de soma de esforços entre CAPES e CONFAP. Obrigado, Júlio. E, por fim, agora eu convido o Marcelo Bortolini, mais algumas informações eu sei que são muito importantes e relevantes para todos nós, então estamos com uma boa expectativa para ouvi-lo, Marcelo.
Fique à vontade, sabes que o nosso tempo já estourou, mas nós não queremos que tu deixe de nos trazer informações relevantes aqui para nós. Então, por favor. Bom dia, Rafael, Márcia. Antes de mais nada, trazer aqui o agradecimento do presidente da FINEP. Não pôde ficar na parte da tarde agora, teve que retornar para o Rio de Janeiro, mas estamos aqui, eu, o diretor de inovação, Otávio Burgat, estou com 2 superintendentes, Ricardo Rosa e Marcelo Camargo, está aqui o Calil, que é nosso representante regional. Então, assim, a FINEP, todas as vezes que for convidada e convocada pelo CONFAP, pelo CONSECT, estará presente, porque é uma parceria de extrema relevância para todos nós, né? Queria, rapidamente, né, que a gente que é professor, que a maioria, quem não é professor, já foi, né, sabe que o último tempo de aula, antes do jantar, no final, a última apresentação de qualquer... já não tem mais ninguém na plenária, já está todo mundo dormindo, já foi embora, já está pedindo, pelo amor de Deus, para o cara acabar rápido. Então, eu vou tentar ser esse cara rápido, né, e mostrar só uma prestação de contas bem rápida do que a FINEP vem fazendo. Acho que é isso que a gente queria mostrar. Então, esse quadrinho já foi mostrado pelo professor Evaldo, né? Nós temos aqui os valores atualizados a valor presente das ações de fomento ao longo dos anos. E é importante destacar, eu não sei se aqui tem um apontador aqui, é importante destacar essa subida que nós tivemos aqui, né? Eu cheguei na FINEP em 2019, e em 2019 nós não tivemos nenhuma ação de fomento, 0. Ação novas de fomento lançadas pela FINEP. Na reunião do Conselho Diretor, inclusive, em 2019, teve um conselheiro que falou, mas que absurdo, como é que a FINEP vai ficar 1 ano sem lançar nenhuma ação de fomento? Era a realidade, porque em 2018 havia sido feito um caminhão de compromissos, né, de lançamentos de chamadas, que estava comprometendo todo o orçamento. E era uma insanidade nós continuarmos fazendo lançamento de chamadas sem ter o lastro de recursos, porque o que aconteceria era o que aconteceu com várias dessas chamadas de 2018 que estamos contratando este ano, 4 anos depois, né? Então, perde-se o time do projeto, perde-se o time da ação, deixa de ser efetiva como deveria ter sido. Em 2019, tivemos alguns recursos, lançamos ali uma meia dúzia de chamadas com recurso do FNDCT, mas o grande carro-chefe em 2019 foi um recurso emergencial que veio do governo federal, né, por medida provisória para combate à Covid-19. Então, lançamos várias ações de fomento, dentre elas a Laboratórios NB3, que tivemos a oportunidade de inaugurar no INPA recentemente, né, e ações de subvenção para combate à Covid. Diversos projetos de empresas que criaram soluções das mais variadas, desde protetores para luva, desde filmes nanocamadas para máscaras e assim por diante. Tá? Em 2021, com a Lei Complementar 177, surgiu a possibilidade de nós implementarmos muito mais ações. Ou seja, teríamos finalmente recursos para fazer ações de fomento. Fizemos um plano anual de investimento junto com o Ministério, junto com o CNPq, que envolvia ali alguma coisa da ordem de 3,5 bilhões de reais. Infelizmente, não houve essa liberação plena do FNDCT em 2021, ele ficou na ordem de 1,1 bilhão de reais, e muito do que estava previsto ser feito não pôde ser feito. Mas isso não quer dizer que não foi feito. E eu vou mostrar agora as ações desse Plano Anual de Investimento de 2021, que começamos lançando chamadas lá em em dezembro de 2021, e que estão caminhando agora para o seu desfecho. Em 2022, em março, agora tivemos a reunião do Conselho Diretor, foi aprovado um novo Plano Anual de Investimento do FNDCT, dessa vez considerando acima até do valor que estava previsto aqui de orçamento. Né? Nós temos uma previsão orçamentária de recursos não reembolsáveis do FNDCT para 2022 da ordem de 4,5 bilhões de reais. O Conselho Diretor aprovou algo da ordem de perto de 6 bilhões de reais, exatamente porque muitas dessas chamadas, dessas ações,
podem ter frustração, a gente pode não conseguir finalizar a chamada dentro daquele ano. Então, para que a gente pudesse ter uma flexibilidade e não ter perda de orçamento, né, fizemos esse planejamento lá. Então, tentando ser rápido, dessas ações de 2021, tivemos a primeira, foi logo em dezembro, a criação do Centro Nacional de Vacinas, lá em BH, um investimento de 50 milhões. Vou tentar passar isso aqui como se fosse um filme, tá? 180 milhões para o lançamento do edital de parques tecnológicos. Essa chamada teve uma demanda superior, uma demanda habilitada superior a 600 milhões de reais, e nós já pedimos uma suplementação de mais 140 milhões, que deve ser aprovada agora na próxima reunião, dia 15 de junho, agora do Conselho Diretor. Centro de Inovação, também outra chamada voltada para o ecossistema de inovação. Tivemos uma demanda habilitada superior a 100 milhões de reais. Como tínhamos 50, pedimos mais 25 e também deve ser aprovado agora no dia 15. Chamada de Proinfra Equipamentos, começou com 100 milhões de reais. Nós, no Plano Anual de Investimento de 2022, nós já aprovamos mais 250 milhões, então hoje essa chamada é 350 milhões, e já tem mais um outro pedido de mais uma suplementação de 100 milhões, vamos chegar a 450 milhões para a chamada Proinfra. Tá? Essa chamada está com uma demanda superior também a 600 milhões de reais. Então, a gente acha que a gente consegue... Agora, o resultado deve estar saindo, o resultado preliminar na semana que vem, né? E a gente já deve atender a uma grande quantidade de projetos aqui pelo país inteiro. Ambientes controlados e salas limpas, também tivemos uma demanda superior a 200 milhões de reais, essas chamadas já fecharam, só tínhamos 50, conseguimos já mais uma... pedimos, né, mais uma suplementação de 50 milhões de reais, que também pode ser aprovado agora dia 15. Laboratórios abertos de prototipagem, ainda está aberto. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não colocou a sua proposta, né, avisem aí os seus estados até o dia 20/6. Por favor, submetam até o dia 19, não, porque senão a gente recebe telefonema lá às 5h50 da tarde do dia 20/6. Olha, eu não consegui apertar o botãozinho aqui, não foi. Vai ser que nem vestibular. Fechou a porta, quem entrou, entrou, quem não entrou, lamento. Né? Tá aberta, essa chamada está aberta há cerca de 4 meses. Encomendas, algumas encomendas. Encomenda para Torre Ato, de 8 milhões. Lançamento do edital Amazônia, tá? de 30 milhões. Essa daí é lá da diretoria do Burgas. Lançamento do edital para apoio e realização de ensaios clínicos, fase 3, da vacina contra a Covid-19. Isso aqui foram aquelas desenvolvimento de vacinas nacionais, financiadas inicialmente pelo CNPq, que entraram em fase 1, fase 2, e agora a gente está com a chamada aberta para fase 3. Ups, não foi? Encomenda do CT Saúde, fase 2 do projeto Corona Ômica, 15 milhões, lançamento do edital de protótipos de foguetes, isso tudo ações do Plano Anual de Investimento de 2021, ou seja, realizações que foram possíveis graças ao plano aprovado em outubro do ano passado. Programa Antártico, 5 milhões, e encomenda para o Criosfera, módulo Criosfera também. O que temos, então, agora, quando a gente fala do Plano Anual de Investimento de 22, que foi aprovado em março? Nós temos honrar compromissos assumidos da carteira contratada da FINEP, e, nesse contexto aqui, estão diversos projetos, né, que vêm desde lá de 2018, que estavam sem recursos, que a gente não tinha conseguido contratar por conta daquela overbooking, vamos dizer assim, né, que foi das chamadas de 2018. Demandas de equalização e investimento em empresas inovadoras, que é padrão, taxa de administração da FINEP e 126 novas ações de fomento. Então, quando o professor Evaldo falou aqui que ele tem 30 e poucas ações de chamadas para lançar ainda esse ano, a FINEP também tem 38 chamadas ainda para serem lançadas ao longo desse ano, decorrente dessas novas ações aqui. Tá? Então, esse Plano Anual de Investimento de 2021, dessas 126 propostas, foi priorizado o emprego dos recursos em chamadas. Então, 71% dos recursos do FNDCT estão sendo canalizados para chamadas.
apenas 29% para encomendas. Sendo que, desses 29 aqui, tira-se 25, que são os recursos destinados às OS. Na realidade, são apenas 4% aqui que são encomendas. As OS, elas entram como encomendas aqui também, e como tem a previsão de 25% de recursos, ela consome a maioria dos recursos de encomendas. O que nós estamos fazendo agora, né? Ali, coitado do Marcelo, do Ricardo ali, a gente está quase sem dormir, né? O Burgert ali também com a equipe dele, a gente está virando noite, sábado, domingo, para conseguir implementar algumas ações. Então, hoje, graças aí, agradecemos mais uma vez ao Confap, ao Consect, o espaço cedido para a FINEP, para nós fazermos lá o lançamento do Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que eu acho que tem tudo a ver também com a questão da sustentabilidade, questão da Amazônia. Então, lançamento, ticado, uma das ações. Desafio Tecnológico de Inovação Aberta, devemos estar lançando até o final desse mês. Centros Avançados de Tecnologia Estratégica, já começamos a fazer as nossas reuniões. A primeira reunião foi essa semana, né? O Odir estava lá conosco. Cadeias Produtivas da Bioeconomia Brasileira devem sair até o final do mês, ou primeira semana de julho. Eficiência energética nas ICTs públicas, isso daqui é para tentar reduzir o gasto de energia elétrica das universidades. Então, vai ser um projeto, uma chamada em 2 etapas. A gente vai fazer uma primeira chamada para que apresentem as ideias, a gente vai financiar o projeto e depois, numa segunda etapa, o financiamento da implementação do projeto. Centros Nacionais Multiusuários, a gente está fazendo um diagnóstico de todos os centros multiusuários, Centros Nacionais Multiusuários, que vêm daquela chamada lá de 2016, para verificar o status, né, dessas chamadas. Tecnova 3, que, como nós já falamos, vamos trabalhar, vamos interagir bastante. Tá? Tem aqui um desafio de nós trabalharmos aqui com a questão da internacionalização, com a questão da aceleração que nós queremos implementar. Tá? São recursos de vulto e, como a gente já falou várias e várias vezes, esse 3 aqui é bastante simbólico, né? A FINEP não começou hoje a fazer programas descentralizados, a gente não começou hoje a operacionalizar e ter a capilaridade que vocês conseguem nos dar e conseguem nos ajudar. Né, isso daqui já vem lá desde 2013, desde o primeiro Tecnova, já foram 2 centelhas, e a ideia é perpetuar isso, de um ano Tecnova, um ano centelha, e assim a gente vai. Mas, como eu falei lá, quando vocês estiveram lá na FINEP, pelo menos o pessoal do Confap que pôde estar lá, né, é um desafio para todos nós. Nós temos o desafio de conseguir implementar isso como rotina, e vocês também têm que conseguir rodar isso nos seus estados. Não dá para ficar 1 ano, 2 anos de defasagem entre um lançamento e outro, porque senão vai começar a embolar os programas. Tá? Então, a gente tem que trabalhar, é um trabalho conjunto de todos nós. Estamos trabalhando aqui numa mudança de arranjo jurídico, para que a gente faça isso daqui de uma forma como se fosse uma carta de adesão, né? Os estados, cada um vai fazer uma carta de adesão e a gente vai tocar isso sem precisar fazer aquele esquema de carta-convite, que a gente tem feito todos os anos. Mas isso daqui está o nosso jurídico. Aqui eu estou dando spoiler, ainda não está nem pronto, mas o nosso jurídico está trabalhando para tentar simplificar e a gente reduzir a burocracia. Racionalização do uso da água é outra chamada do CT Hidro. FINEP Spin-off, a gente já comentou sobre isso, é para fomentar o nascimento de empresas saindo de dentro de instituições científicas e tecnológicas, que já têm valor agregado, que já têm desenvolvimento tecnológico robusto, tecnologias assistivas e habilitadoras, entre outras. Essas daqui são apenas algumas que estão na minha diretoria. Burgert, quer apresentar as tuas? Tá? Aqui são as chamadas a serem lançadas da diretoria de inovação do Burgert. Bioeconomia e transformação digital, segunda fase, já foi hoje. Vão ainda ser lançadas redes 5G privadas, offshore para petróleo e gás, mineração, desenvolvimento e sustentabilidade, cadeia de produção do biogás, biometano, comercialização da propriedade intelectual. Essa daqui é uma mudança de paradigma, a gente vai tentar trabalhar por demanda, ou seja, não vai ser uma chamada pública com
um período de submissão de propostas, análise e ranqueamento. Não, vai ser por demanda. Chegou o pedido, esse pedido vai ser analisado, se ele tiver mérito e ultrapassar um sarrafo, ele vai ser contemplado. Se não, ele não vai ser contemplado. Correto? Combustível do futuro, microsatélite de observação, inovações radicais para o setor elétrico, ecossistema de inovação do agro e várias outras chamadas aqui. Tá? Então, assim, eu acho que eu não atrasei demais o jantar de todos, né? A gente está aqui sempre junto para transformar o Brasil pela inovação. Muito obrigado. Uau! Essa última foto. Aquela hoje está legal. Aquela tá boa. Marcelo, realmente, nossa, não, foi bem, eu acho que passou uma mensagem muito boa e nos deixou bastante animados, né? Com todas essas novas chamadas aí, em temas importantes, oportunidades bastante relevantes, né? Algumas em parceria, e estamos também muito animados, então, em somar, né? Em contribuir com a FINEP. A gente reconhece, todos nós reconhecemos o trabalho que a FINEP vem fazendo, a importância que tem a FINEP no financiamento da inovação no país, né? Nos recursos alocados na forma de subvenção, nesses projetos estratégicos, né? Pensados, desenhados, construídos coletivamente, né? E que vão levar o país certamente para um patamar melhor, né? Do que nós estamos hoje. Então, parabéns pelo trabalho e muito sucesso, né? O sucesso da FINEP é o nosso sucesso também, né? Realmente torcemos muito pelo sucesso da FINEP, torcemos pela liberação integral dos recursos do FNDCT, né? E a gente torce para que o nosso sistema seja irrigado, né? Isso terá também um benefício indireto às FAPs, que é de uma certa forma, a diminuição na demanda, né, que nós temos hoje nas nossas fundações estaduais de amparo à pesquisa, né? Então, eu estou realmente muito impressionado com essas informações todas. Eu que agradeço, Odir. Assim, isso que você falou agora das ações, a gente tem trabalhado muito para tentar irrigar todo o sistema, para apoiar todos os nichos, né? Como a gente estava falando mais cedo, a gente já está pensando agora em 2023, estávamos conversando agora há pouco ali, ações voltadas, por exemplo, para o ecossistema Amazônia. Então, assim, é uma satisfação para nós podermos estar atendendo a esse ecossistema. E, como você falou, a questão da subvenção, até isso também é uma mudança um tanto de paradigma, tá? A FINEP, quando a gente chegou lá, tinha uma mentalidade um tanto voltada para grandes empresas, grandes operações de crédito, grandes fomentos de subvenção, e eu acho que não é bem esse o foco que a gente deve dar. Então, a gente começou a redirecionar isso dá mais trabalho, pulveriza mais, a gente tem que fazer tickets menores, mais chamadas, mas a gente está irrigando mais o sistema e está apoiando mais aquele que a gente acha que precisa mais, né? Então, quando a gente fala lá do apoiar os estados, a gente apoia realmente os estados, a gente busca apoiar os estados que têm maior dificuldade, a gente busca apoiar as empresas que estão nascentes, superarem o Vale da Morte. Esse é o rumo que a gente pretende dar à FINEP nesse período. Eu queria só endossar aqui, além de te agradecer, registrar algo que a FINEP tem feito, que é importante que as outras agências também façam. Interiorizar a instituição. Eu acho que o papel, e aqui falo na frente do Calil, né, a aproximação da FINEP com a região amazônica foi fantástico. O trabalho que o Calil vem fazendo com o time lá na região norte como um todo, eu sei que isso vem acontecendo em outros estados. Te dar esses parabéns, eu acho que é importante entender, vivendo a realidade da região. Então, eles fazem isso muito bem. Tenho certeza que o retrato do que quase acontece com o edital do Bioamazônia, né, da biodiversidade, transformação digital, e aquele movimento que a gente fez para tentar blindar, é porque eles vivem a Amazônia junto conosco. Então, é um exemplo, eu acho que isso dá força e dá toda essa capilaridade que a FINEP já entendeu e hoje se posiciona como a maior agência de fomento da inovação nesse país. Então, te dá esses parabéns e esse registro. Muito obrigado. Obrigado.